seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é mais um episódio do nosso podcast É Seguro. O podcast que tem o apoio da Federação Nacional dos Corretores de Seguros, a FENACOR. Aproveito para deixar um abraço ao meu presidente Armando Vigílio e também tem o apoio da Escola de Negócios e Seguros, a nossa ENS. Também um abraço ao meu presidente Lucas Virgílio, né? Meu nome é Érico Melo, eu sou o host desse podcast, o host e o rosto bonito desse podcast, né? Então, convido você também a me seguir aí no Instagram, @Érico_Melo_ e também seguir o perfil do Sincor Sergipe, que é @Sincor_SE. E também o nosso canal no YouTube, né? Para você ficar sempre ligado nas novidades dos nossos podcasts aqui. O canal é Sincor, É Seguro Sincor. Na verdade, @É Seguro Sincor é o nosso canal no YouTube. Hoje o nosso convidado especial é ninguém mais, ninguém menos do que ele, que é diretor da Tóquio Marine Seguradora e presidente do Sindicato das Seguradoras do Norte e Nordeste, o meu amigo Ronaldo Dalcin. E nós vamos bater um papo aí sobre a história dele no mercado de seguros, sobre o mercado de seguros e também sobre futuro, né? Seja bem-vindo, Ronaldo. Érico, é um prazer estar aqui participando desse podcast, o É Seguro. Como é bom estar com vocês hoje aqui para contar um pouquinho da minha história, mas especialmente para a gente fazer esse bate-bola e discutir um pouco sobre o mercado. Sempre é importante aí para até atualizar todos que estão conosco hoje aqui. Muito obrigado. Valeu. Também agradeço. A gente sabe que o dia a dia seu é um dia a dia bem corrido. Agradeço imensamente você ter reservado essa horinha aí para a gente bater um papo. É um papo bem descontraído e a gente vai tentar aqui passar aqui por todas as questões aí que envolvem o mercado de seguros, né, para a gente deixar todo mundo bem atualizado, né, sobre o setor. Mas vamos lá começar com sua história, né? Como é que você começou no mercado de seguros? Foi amor à primeira vista? Não foi? Como é que você que chegou a esse mercado? Olha só, deve ter umas 2 horas aí para eu contar toda essa história. Vamos embora. Lá na época, quando eu entrei no extinto Banco Real, quando não tinha nem cabelo branco, nem essa barriguinha protuberante do chopp que eu gosto de tomar, eu entrei como office boy nesse banco. E lá fui crescendo, galgando cargos. O ano era? 1989, 14 de novembro de 1989. Entrei como contínuo, na realidade. Fui crescendo, fui para escriturário caixa, depois um cargo que a gente chamava procurador, que é equivalente a um tesoureiro hoje. E nisso, quando eu fui trabalhar no posto de atendimento bancário da Gerdau Porto Alegre, ao qual eu sempre sou muito grato, porque nesse momento eu aprendi muito na minha vida, lá se identificou que eu era um cara que tinha muita inclinação para vendas, justamente pelos números que a gente apresentava. E essas vendas muito pautadas nos seguros. Era um posto bancário de pessoas com alta renda, então era muito bom trabalhar essa questão relacionada às apólices de seguros. E nessa época eu fui convidado por um diretor da Real Seguros para fazer uma dinâmica para uma vaga que abriria, obviamente, a Real Seguros dentro do grupo, né, financeiro do Banco Real. E eu aceitei, viu, Érico? Fui a Florianópolis, eu me lembro, foi o único voo da minha vida que eu peguei na extinta Varig de primeira classe. Ou seja, voo 8 da manhã servindo champanhe, me senti até como uma colega que eu tenho aqui em Sergipe, que foi a Paris, que eu tenho um pouquinho de inveja, digamos assim, né, de conhecer esse país. Mas voltando, fiz a dinâmica, né? Eram 3 pessoas, acabou que eu fui escolhido. E, em certo momento, nessa dinâmica, eu até fiquei na dúvida, porque eu estava num momento bom no banco, gostava de trabalhar, apesar que, como eu disse, na Real Seguros era empresa do mesmo grupo financeiro, mas o diretor da Real Seguros falou, à época, um negócio que foi fundamental para eu decidir trabalhar no mercado de seguros. Enquanto tu é bancário, ele falou, tu é apenas mais um. Enquanto tu trabalha no mercado de seguros, tu tem uma profissão. Aquilo foi fundamental, nunca mais esqueci essa frase. Matos Além Matos, o nome desse diretor, inclusive. E aí acabou que eu fui, e de lá para cá, de 98 para frente, eu milito exclusivamente no mercado de seguros. E nesse período, se somado, eu trabalhei de 98, aí somando 15 anos na Real Seguros, e recebi um convite para ir para Itaú Seguros, a qual eu fiquei 4 anos, 2 anos na Itaú Seguros, na realidade,
E 2 anos, não sei se tu recorda, a Itaú fez uma JV com a Excel Seguros Corporativos. Fiquei 2 anos lá. E aprendi demais. Né? Aí fui muito para essa linha de resseguros, de a gente conhecer subscrição, trabalhar com broker de resseguros. Muito importante para a minha carreira. E aí em 2004, acho que foi 2004, uma pessoa que tinha trabalhado comigo na Real Seguros voltou a trabalhar em Porto Alegre, eu ainda na Itaú Excel, e me chamou para conversar, né, dizendo que estava com um projeto de reestruturação para, né, toda a segmentação da sucursal Porto Alegre. E aí a gente começou a iniciar um papo. Mas essa negociação, até estava comentando com uma colega hoje, ela durou 3 meses, Érico. Por quê? Eu estava num momento excepcional na Itaú. O meu chefe lá, o meu líder, era um cara sensacional, José Roberto Schelack. Era um cara maravilhoso de se trabalhar. E para tu sair de um cenário em que tu está muito satisfeito para ir, né, para outro, não é fácil. Um filho pequeno, né? Tu sabe bem o que é isso. Mas aí eu comecei a conversar. Depois de 3 meses nós praticamente conversando, e eu realmente o tenho como grande amigo, Rogério Chimalfo, se ele estiver vendo aí, ele sabe o que eu estou falando. Ele me ligou para mais um convite de almoço. E eu falei, Rogério, poxa, eu sou super teu amigo, mas mais uma vez tu vai falar sobre aquela oportunidade, eu não vou aceitar, eu estou aqui bem, não, mas hoje tu vai aceitar. Poxa, eu fui, peguei meu carro, atravessei a cidade e fui. Ele iniciou o almoço, já vou na largada te dar a proposta que eu vou fazer, porque eu realmente quero muito voltar a trabalhar contigo. Eu vou te pagar o dobro. Eu disse, Rogério, eu não acredito. Aí, Érico, pesa, né? A gente com um filho pequeno, por mais que tenha uma certa estabilidade, gostava muito de trabalhar onde eu estava. Aí eu defini que era hora de voltar para o que eu digo hoje, que é a minha casa. Então, se a gente somar esses 2 períodos hoje, incluindo o Banco Real, que era grupo, né? Era o mesmo grupo econômico, mais esse outro, eu estou nesta empresa há 31 anos. Por isso que eu falo com muito orgulho que realmente é a minha casa. Já diz o ditado, bom filho a casa torna, e estou eu aqui para comprovar claramente que esse ditado é verdadeiro. Muito bom, cara. Assim, história é bom para ser lembrado, né? Assim, mas nesse período, você lembra algum grande desafio? Foi nessa mudança de voltar para a Real? Qual foi o grande desafio que você acha que tem na sua carreira? O maior desafio... Até hoje, né? Porque assim, sempre tem um desafio maior. Sim, na frente. Os desafios nunca acabam, e que bom que nunca acabam, né? A gente está aí justamente para cumpri-los. Mas o maior desafio, eu creio que dessa época no retorno, foi a questão de cultura de empresa. Por que eu digo isso, Érico? Logo que eu voltei, houve uma reestruturação na minha sucursal e o cara que me repatriou foi demitido junto com esse diretor, que eu fiz a dinâmica. E eu me lembro, de certa feita, eu estava na sucursal, tinham demitido ele, demitido o assistente dele, o nosso diretor da Regional Sul, e me liga a pessoa nova, Rogério Luiz Spezia, que tu conhece, para perguntar se eu estaria na sucursal no outro dia. E era o cara que tinha assumido a regional. E eu sabendo, né, que já havia esse dominó de demissões, né? Caramba, o cara me liga aqui para vir amanhã, ele vai me demitir, não tem outro. O que eu fiz, Érico? Essa história é muito conhecida lá na sucursal até hoje para os que estavam comigo na época. Peguei uma caixa de papelão, tipo aqueles filmes americanos, abri as gavetas e comecei a botar o livro, papéis, né, cadernos, material de trabalho. O pessoal, o que está fazendo, Ronaldo? Meu amigo, o fulano, Rogério Spezia, me ligou aqui dizendo que estará aqui amanhã e quer conversar comigo. O que vocês acham que vai acontecer diante desse cenário que a gente viu, né, os nossos antigos gestores sendo demitidos? Eu vou ser demitido. Fui para casa, abri o meu computador, um Compaq, lembra desse computador? Nem existe mais. Vou atualizar meu currículo. Minha esposa vendo, amor, o que está fazendo? Aconteceu isso, estou atualizando meu currículo. Poxa, que situação, a gente fica preocupado, o filho, né, ainda era muito pequeno. Mas aí fui buscá-lo no aeroporto com uma atenção danada, chegava a tremer, eu me lembro. Cheguei muito antes e no caminho ele foi conversando, começou a fazer algumas perguntas, tipo, tu aceita ser transferido? Eu, poxa, esse cara tá me testando, sabe? Mas chegando na sucursal, uma grata surpresa, e realmente eu sou muito grato ao Rogério Spezia até hoje. Acabei que ele me fez uma proposta de promoção. Eu estava como gerente comercial sênior,
mas para ser um gerente de uma sucursal no interior, Caxias do Sul, no caso. Poxa, foi muito surpreendente, Érico. Aquilo que às vezes a gente diz, né? A gente sofre muito por antecipação, e ali foi um caso claro disso. E tão logo eu já assumi a sucursal Caxias do Sul, onde morei 3 anos, para depois alçar o maior voo da minha vida até hoje, que é estar com muito orgulho aqui, sendo líder dessa regional Nordeste da Tóquio Marine. Muito bem. A vida sempre foi feita de desafios, né? Eu vejo... A gente olha o mercado de seguros há algum tempo e vê o crescimento que a Tóquio Marine tem tido, e é um crescimento orgânico, né? Você vê muitas congêneres crescendo de incorporações, de fusões, e a Tóquio Marine não. A Tóquio Marine cresce organicamente, né? E aí, a gente que vê muito o mercado de seguros há algum tempo, você vê o crescimento que teve depois da entrada do Ferrara como presidente da Tóquio Marine. Como é essa relação com o Ferrara? Porque você acha que o Ferrara contribuiu nesse novo momento da Tóquio Marine, tecnologicamente, inclusive, que ele é uma área de tecnologia, né? Como é que você vê a Tóquio Marine sob o comando do Ferrara? Quando houve a fusão, né, entre Tóquio Marine e Real, né, lembrando que a Tóquio Marine adquiriu as operações da Real Seguros aqui, todos os presidentes que passaram por essa companhia foram muito importantes. Então, o seu Fuji, eu tenho uma recordação muito boa também do seu Akira Harashima, que tu pessoalmente conheceu. Uhum. E ele trouxe uma questão muito relacionada a melhorias, né? A gente tinha até um programa que chamava Erro Zero, Atraso Zero, e tantos outros que sucederam, mas que foram muito importantes para botar a companhia no prumo. A construção são de várias mãos, né? De várias pessoas. Eu me recordo que ele falava uma frase que era muito importante, seu Akira, né? Quando a gente dá um passo só, a gente dá só um passo. À época a gente tinha 1.700 funcionários. Quando 1.700 funcionários dão um passo à frente, nós damos 1.700 passos. E ele trouxe uma melhoria operacional para essa companhia que foi fundamental para a gente lastrear a base para pavimentar esse caminho para nós termos o primeiro presidente não nipônico aqui, que é o Ferrara, que trouxe... É o primeiro presidente, isso. Que trouxe uma experiência gigantesca, até porque ele vem da área de TI, então essa parte de sistema, de melhoria, e o quanto isso é importante, porque a gente fala que não basta somente ter preço, a companhia precisa ter valor, e o valor está lastreado em vários fatores. Um deles é justamente a entrega. Eu preciso emitir rápido, pagar rápido, atender bem o cliente e traduzir tudo isso numa jornada que faça sentido para o corretor e para o cliente dele, que é o segurado. E essa experiência do Ferrara na TI foi excepcional, e ter um brasileiro à frente dessa empresa também foi bem importante, porque ele já tinha uma leitura muito plena do mercado, até porque ele trabalhou em outra companhia seguradora. E ele tem esse viés, por mais que seja de uma área de TI, a gente tem um conceito, um preconceito, vamos chamar assim, das pessoas da área de TI de serem retraídas, né, de viverem muito no mundo dele, mas o Ferrara tu conhece bem. Ele é um cara comercial demais. E outra, muito disposto no foco da melhoria e ouvir o corretor para justamente traduzir uma melhoria que ela não é estática, ela é contínua. Ele está sempre querendo ver o que a seguradora ABC está fazendo, o que a gente pode fazer melhor para justamente encaixar. E tudo isso somado, de uma forma, claro, resumida, Érico, contribuiu para que a companhia, que é uma frase dele, a gente cresça na ordem de 2 dígitos há muitos anos. Verdade. Sim. Ouvir é muito importante, né? Nesse mercado, assim, que os corretores de seguros, né? Nós, corretores aqui, que a gente está no dia a dia, a gente vê muito as dores. Às vezes a gente tem produtos que a gente vê, esse produto não foi pensado no consumidor, porque às vezes tem algumas travas que a gente que está no dia a dia sabe que não vai fazer aquele produto deslanchar. E a gente vê muito isso, essa proximidade com os corretores, que aqui a gente distribui mesmo isso, é importante para a gente colocar produtos que realmente o consumidor goste e que aprove, né? Na verdade. Você, como já trabalhou, você vem do sul, né, do país, e eu digo que eu vejo o corretor de seguros diferente. O corretor tem um corretor de seguros, eu já disse aqui no podcast, em algumas edições, que eu vejo um corretor de seguros
da parte de baixo do mapa, do meio do mapa para baixo, do mapa do Brasil, e do mapa para cima, outro tipo de corretor de seguros. Um corretor de seguros na parte de baixo mais afeito a parcerias, né, que gostam de, você vê, cooperativa de corretores de seguros, corretoras com 10, 12, 20 corretores de seguros. Aqui no Norte e Nordeste você vê pouco. Né? Como é que você que já militou aí quase o Brasil todo? Eu acho que o Brasil todo, né? Não ainda, mas quem sabe. Quase o Brasil todo. Tem alguma diferença que você vê do mercado de seguros aí do Norte e Nordeste, que é hoje a área que você está à frente, das outras regiões do país? A gente precisa assim, ampliar muito essa análise, Érico. É um desafio da Tóquio que ela se propôs a entrar nesse jogo. Por quê? Os regionalismos num país continental, que nem o Brasil, eles precisam ser considerados para tudo, desde fatores de precificação a modelos de negócio. E a Tóquio faz isso muito bem. Tá? Existem, sim, muitas diferenças e o nosso mercado ele é muito movido pela roda da economia. E quando eu digo, o que eu quero dizer isso? Que o fator, por exemplo, renda per capita, ele impacta no consumo. E às vezes a gente desconsidera. Às vezes as matrizes das companhias não levam isso em conta. E aí tu comentasse na tua fala anterior, e foi muito importante o seguinte: quando a gente cria um produto, um serviço ou qualquer algo que vai envolver o nosso negócio, precisa fazer sentido. E quando eu digo que precisa fazer sentido para a região, não só para o Brasil. Por vezes, uma estratégia, um produto ou serviço que eu possa lançar no Sul, pode ser que não tenha aderência. Sim. A gente está falando aqui da questão de renda per capita. Mas o modelo de negócio aqui ele é diferente. Vamos trazer uma questão só de diferença que eu conto para todo mundo, né, quando me pergunta sobre o mercado. No Sul não há um conceito, digamos assim, de trabalho para os corretores que operam nesse mercado de automóvel, lastreado na figura que a gente chama aqui do produtor. Lá até tem, inclusive o nome é diferente, a gente chamava preposto, né? Isso. Aqui a gente chama produtor, mas para você ter um exemplo, eu atendo corretoras na Regional Nordeste que hoje tem 100 produtores ativos. E olha o impacto disso, Érico. Quando a minha matriz olha no sistema, por exemplo, a Thaisa, que é a gerente comercial aqui, tem na grade dela 120 corretores. Mas dentro desses 120, tem 100 produtores, que é um só, está considerando um, que ligam para ela. Ligam para a sucursal, vão à sucursal. Então, isso é um fator assim, muito relevante. Outra questão que a gente sempre explica para a companhia, por que normalmente o comissionamento médio de automóvel no Nordeste é maior? Porque eu tenho o corretor, mas eu tenho o produtor. Ele tem que fazer esse repasse e acaba que a despesa de comercialização ela eleva naturalmente. Eu não sabia que era maior. Não, é maior. Hoje a regional, nós temos 8 regionais na Tóquio. A regional que tem o maior comissionamento médio de automóvel do Brasil é a Regional Nordeste. Mas hoje eu digo, de tanto a gente trabalhar a questão do regionalismo, a companhia já sabe, mais do que isso, entende que é natural da operação. E diga assim, hoje eu não vou aceitar atender corretor que trabalha com produtor, o que vai acontecer? A tua produção de automóvel vai cair substancialmente. Não dá para desmerecer algo que é uma particularidade desse mercado e que movimenta muito a carteira de automóvel. Outra questão que eu queria comentar, que é muito bem apontado por ti, e aí é um pedido para esses corretores do Nordeste. Pessoal, se permitam a estabelecer parcerias. Tu fala em cooperativas e tantos outros grupos que a gente tem. Sabe por quê, Érico? Por vezes eu vejo o corretor perder a oportunidade justamente por esse ponto. Ele quer fazer automóvel, residência, o empresarial, mas tem medo de fazer o seguro de transporte, de RC, de cyber risks, que está tão em voga aí, tantos outros que tem. Por que a gente não se permite a estabelecer essa parceria? Eu já vejo alguns corretores que abriram somente para isso, alguns negócios sendo desenvolvidos que antes ficavam na mão, às vezes, de corretores de outras regiões. O cara vem aqui e pesca no nosso aquário. É verdade. Para nós, não é o ideal, sabe por quê? Por mais que, às vezes, até esse negócio entre na Tóquio, mas a gente precisa fazer essa economia girar, movimentar emprego, recolhimentos de impostos aqui na nossa região, que a gente quer fazer o Nordeste crescer junto com a gente nesse mercado. Verdade. Sim, eu tocar num assunto que você falou agora, nessa sua resposta, que é a questão de ter muitos produtores. Né? Eu digo que a gente,
enquanto presidente do sindicato, né, eu estava vendo a questão dos cursos de corretores. Nós temos isso no Nordeste praticamente todo, por uma dificuldade grande de curso de corretor. Eu acho que nós passamos muitos anos tendo curso de corretor só nas capitais. Aí você tem, a capital você tem, vamos dar o exemplo de Sergipe. Sergipe nós temos 85% dos corretores na capital e 15% no interior. Estou dando 15%, eu acho que até menos, tá? Mas por quê? Porque os cursos eram só na capital. Com o advento dos cursos online, que agora é a ANS, inclusive você que quer fazer o curso de corretor de seguros, só acessar aí www.ens.edu.br, faça lá a sua inscrição, são duas vezes ao ano, né, que tem a formação. Hoje, com esses cursos online, nós vamos ter os corretores de seguros em todas as cidades do Brasil, porque vamos ter a possibilidade de você fazer um curso de corretor na sua cidade. Eu lembro que eu fui no Tocantins, certa feita, e vi uma menina que rodava toda semana 600 quilômetros para fazer o curso em Palmas. Eu acho um absurdo. Hoje não é necessário, mas eu acho que o futuro promete ser bem alvissareiro nessa questão de nós temos corretores mesmo, assim, diminuir o número de prepostos. Eu não acho errado esse modelo, né, mas quanto mais corretor, eu acho que o mercado vai ficar mais bem assistido. Até os produtores podem mesmo virarem corretores de seguros, a grande maioria acontece nisso, né? Então, acho que esse ponto que você tocou é importante, que eu não sabia dessa particularidade aqui da comissão média ser maior, né? Também, graças a essa questão das corretoras terem muitos produtores, mas acho essa parte bem interessante, né? Como é que você vê, aí, voltando, a gente vai da Tóquio Marine, mas falando com você como presidente do sindicato, hoje você vê uma entrada muito grande de várias seguradoras, algumas nichadas, outras querendo ser mais digitais, essa flexibilização que a SUSEP promoveu recentemente com o Sandbox e tudo. Como é que você vê o mercado assim, com esse aumento do número de seguradoras? Olha só, eu sou defensor do Sandbox. Tá? Eu creio que seja uma iniciativa muito importante para o desenvolvimento desse mercado. Por outro lado, o que a gente tem acompanhado, né, Érico? Talvez algumas seguradoras, de forma precipitada, saem do sandbox e entram para esse mundo aguerrido das seguradoras, que é certamente assim, um mercado tradicional, de empresas de décadas de existência, e competir nesse mercado não é fácil. Mas eu creio que sim, que essa digitalização do mercado, e tem muito a ver com o sandbox, ela é extremamente salutar. E o corretor não precisa ter medo disso, tá bom? Mas, recentemente, por exemplo, a gente viu que até muitas pessoas achavam que era uma seguradora, mas era uma plataforma Isso, exatamente. Que acabou que, da forma como foi divulgado, aquilo não é bom para o mercado, né? Parece que deixou na mão, não vai pagar sinistro, comissão retida, a plataforma brigando com, né, quem fazia o front, é um negócio estranho para caramba. Mas o Sandbox é uma iniciativa válida. Eu creio que ela vai contribuir para o desenvolvimento desse mercado, assim como o Open Insurance, que a gente, por um lado, eu vejo o Open Insurance, que está muito pautado no Open Banking, né? O Brasil é um modelo mundial, né, de tecnologia nesse segmento bancário, mas no Open Banking ainda, Érico, que é muito anterior ao Open Insurance, eu ainda não vejo ganho. Onde está o ganho? Eu mesmo aderi no Open Bank assim que possível. O banco vai lá, tu dá um flagzinho e estou autorizando, eu tenho conta no Nubank e tal, enfim, e também no Santander. Eu não recebi nenhuma oferta. Aonde que está o ganho, eu não consigo mensurar, por mais que eu tenha permitido uma ou outra instituição me acessar para oferecer uma taxa de consignado melhor, de crédito pessoal, um arrendamento mercantil, qualquer outra oferta que seja. Então, se o Open Bank, que é muito mais evoluído que o Insurance, ainda não andou, como que isso aí vai ser? Não sei. Aqui eu tenho mais perguntas do que respostas. Eu também estou com você, eu tenho mais dúvidas do que respostas. Mas, assim, o que eu digo sempre assim, que até um outro episódio do nosso podcast, eu estava falando sobre o corretor não pode estar alheio ao que acontece, né? Assim como você não pode estar desprezando o que está acontecendo no mercado, porque pode ser que em algum momento afete. Essa questão do Open Insurance,
pelo que se está vendendo, né? A gente não sabe se é o que vai acontecer. Mas você vai lá, uma grande dessas grandes empresas aí que tem um grande número de clientes, né? Vai pedir autorização para acessar. Você tem lá um grande banco digital ou tal, vai lá, pede para acessar os dados de seguro desse cliente, ele vai ter uma grande possibilidade de afetar bem a concorrência, porque assim, claro, quem tiver mais cliente vai conseguir ter mais sucesso nisso. Como você falou, o Open Bank, que é bem anterior, ainda não rolou, né? A gente não sabe o que o Open Insurance nos reserva, né? Mas eu acredito, estou mais confiante no mercado, voltando agora para a questão das seguradoras, para existirem seguradoras mais nichadas, mas nós temos produtos que às vezes tem um gap de atendimento. Aí eu vou fazer aquilo que eu sempre digo assim, ainda acho que existe um gap para produtos de carros mais antigos, com regras diferentes desse seguro tradicional. Nós estamos perdendo ainda, a frota está envelhecendo e nós estamos perdendo itens para essas associações de participação veicular, porque o produto não se adequa àquele perfil de cliente, um perfil que pode ter alguma restrição de Serasa, um poder aquisitivo menor, e nós hoje no mercado de seguros ainda não temos um produto simples. Vou pagar 80% da FIP ou 70% da FIP, vou botar só peças usadas, que hoje já é possível colocar. Então, assim, um produto mais específico para aquele tipo. Pode ser que exista para seguradoras maiores pode ser difícil, porque ela pode canibalizar um outro produto, mas eu acho que para essas entrantes pode ser que seja viável, né? Outra coisa são para produtos que aí tem que usar muita questão de tecnologia, produtos de ticket mais baixo, que às vezes a gente não consegue. Eu conversando recentemente com o Diogo Oliveira, presidente da CNSEG, né? E ele dizendo assim, eu não sei como é que um produto como um produto residencial não deslancha no Brasil, porque é um produto bom, é um produto barato e não deslancha no Brasil. Aí eles, a gente conversando, aí eles não, é um problema de oferta, e eu concordo com ele. Às vezes o corretor de seguros ele não vai dispor do seu tempo para apostar num produto que o ticket é baixo, ele vai ganhar menos, ele podendo aplicar em outro produto que dá mais. Como é que você vê isso? Qual é esse desafio da gente conseguir distribuir produtos que a gente sabe que o cliente vai comprar, mas que falta oferta? Como é que você acha isso? Que a gente vai conseguir deslanchar isso? Até já falando do PDMS, que nós vamos na próxima pergunta, eu gostaria de começar sobre o PDMS. Perfeito. O desafio da inclusão securitária é gigantesco. E claro que o PDMS é um grande pilar que vai nos auxiliar a alçar voos maiores. Só para você ter uma ideia, Érico, eu vou trazer aqui alguns números, tá? Eu estudei, viu? Se a gente for olhar a última estatística fiel, porque tu, inclusive, cita que aqueles 30% do automóvel ali, a gente não consegue ver onde está o laço disso. Não, são 30% da frota segurável. E há 15 anos está assim, né? Nunca mudou um ponto percentual. Não, assim, né? todo mundo diz 30%. É 30% da frota segurável. Pronto, aí a frota segurável vai diminuindo. Eu concordei lá em Maceió, a gente estava no evento, fez essa pergunta minha, eu disse, eu concordo, porque assim, eu não tenho hoje uma estatística fiel. Mas essa que eu vou trazer, ela é fiel, porque foi a última estatística gerada pela FENSEG, a Federação Nacional das Seguradoras, que diz o seguinte: de todas as residências do Brasil, 17% apenas tem seguro. Não é um número bom. Quando a gente traz só para a região Nordeste, 7%. Sergipe até lidera, viu, pessoal? Sergipe está com 9%. Tá? Então, dentro dessa média, é o primeiro estado do Brasil que já tem aí praticamente 2 pontos percentuais a mais do que o segurado. Mas o Brasil ele tem um problema crônico, Érico, na minha visão, de a gente trabalhar na população a educação financeira. E a educação securitária ela está debaixo desse guarda-chuva. E aí esse trabalho ele é colossal, porque a gente precisa alcançar desde as crianças do ensino fundamental, que é algo que a gente já está trabalhando no sindicato, para que a gente propague essa cultura financeira e fale ali com as crianças já de uma forma lúdica sobre seguro. E no momento que isso vai demorar muito tempo, tá? Mas no momento que eu consigo estabelecer isso como métrica, como um padrão, a própria cultura, a própria população entende que essa cultura ela é fundamental para o desenvolvimento desse país. Casa de ferreiro, espeto de pau.
Meu filho pagava R$ 150 numa consulta praticamente mensal na nutricionista. Eu gosto de contar essa história. E o menino digital vai se formar agora, inclusive, ciências da computação. 22 anos, já trabalha há quase 3, já tem renda para consumo do nosso produto. E aí tu trabalha bem nesse segmento digital. Mas como que a gente alcança um jovem desses, Érico? Tu acha que se tu ligar para ele aqui... Nem atende. Ele não atende o pai, eu já conto essa história milhões de vezes. Passe um WhatsApp para ele, 2 segundos, a resposta está dada. Mas aí eu falando dos 150, eu fiquei pensando, poxa, paga 1.800 por ano. Existe um produto no mercado que tem esse serviço agregado muito bom e de uma forma virtual. Imagina, um menino que trabalha, estuda, tem que pegar um ônibus, que também é outra particularidade dessa geração, não quer ter carro, nem carteira de habilitação ele tem, atravessa a cidade, a gente mora em Recife, 30 a 40 minutos para ir, 30 a 40 para voltar, e mais os R$ 150 do bolso dele. Aí eu ofereci esse seguro para ele, ele ficou, poxa, tu concorda que eu não posso chegar para um rapaz de 22 anos e vender vida, morte? Morte para ele é algo muito longe, não é palpável, não tem família, não é algo que vai brilhar, fazer o olho dele brilhar. Mas quando eu falei no serviço, e agregado aí no serviço de personal trainer, opa, ele, pai, mande uma proposta. Só para resumir a história... É o seu seguro de vida com serviço agregado, com telemedicina, teleorientação psicológica e teleorientação nutricional. R$ 400 no ano que ele pagou à vista. Resolveu um problema financeiro, ou seja, está economizando dinheiro, 1.400 no ano. Resolveu um problema de tempo, porque ele não precisa mais 30 a 40 minutos para ir e voltar, na tranquilidade, numa agenda, num período que ele possa ser dedicado à consulta virtual. Que é um menino dessa geração. O virtual para ele é o tudo. Ele trabalha nessa área, milita nesse segmento. Então, resolveu o problema dele. Pergunta se ele vai deixar de renovar esse seguro. Não, ele comprou um seguro de vida de brinde. Perfeito. Para ele nem quer saber o capital. Tanto que ele nem se interessou, vai ter tanto de morte. Não interessa, eu quero o serviço que ele usa religiosamente todo mês. É por isso que é importante a gente saber o que é importante para aquela pessoa. Né? Porque às vezes o que é importante para mim, às vezes a gente vai fazer um marketing, vai fazer uma divulgação de um produto. E a gente foca no que é importante, que a gente acha importante para a gente. Às vezes o consumidor está pouco se lixando para aquilo que ele está vendendo. Ele quer aquele produto que está agregado, aquele serviço que está agregado no produto que você está oferecendo a ele. Então, assim, é interessante essa abordagem, até porque assim, o mundo mudou, as pessoas mudaram, né? A cultura mudou. Né? A gente estava conversando aqui antes de entrar, a forma que desmobilizaram, até as seguradoras desmobilizaram filiais. Hoje, você conta dos dedos as seguradoras que têm filiais nos estados, a maioria está com coworking, 2, 3 funcionários. Antigamente você tinha 10, 12 funcionários numa filial. Então, assim, as coisas mudaram tanto, a tecnologia também influenciou tanto nisso que os tempos são outros e a gente tem que se adequar a esse tempo. Né? Essa é uma verdade absoluta, né? Mas falando sobre o PDMS aí, nós temos esse desafio, né? Inclusive a FENACOR é signatária do PDMS, né? Inclusive na época que foi lançado, que era Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador. Não sei se você se lembra. Aí eu mandei uma mensagem para o Diogo, disse, Diogo, cara, vamos fazer uma mudança, Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, né? Porque aí você engloba, você tem a mudança é pequena e você coloca todo mundo dentro. O mercado segurador é só a seguradora. Quando você fala de seguro, são todas as pessoas que militam nessa área. Né? Ele disse, gostei. Aí foi mudar, a FENACOR também fez esse mesmo, porque eu tinha informado ao presidente, peça para a CNSEG mudar isso aí, só para a gente se sentir parte da história. Então foi feito isso. E nós temos esse desafio, que é um desafio nosso, um desafio do mercado de seguros, chegar a 10% do PIB nacional em 2030. Mas eu estou vendo que os produtos de valor agregado, ou seja, que tem um ticket mais alto, já estão praticamente esgotados, eu não vejo muita brecha, e nós temos um gap muito grande nesses seguros de ticket menor. Aí você tem seguro de vida, funeral, vocês lançaram, agora a Toque Marino lançou um seguro que jazigo, né? Cremação, que estava faltando no mercado. Eu não sei se tem outra seguradora que faz. Nesse formato não, ele é inédito mesmo. Mas assim, nesse desafio de nós alcançarmos aí esses 10%,
né, do PIB. Como é que você acha que é o papel do corretor de seguros, tá? E em que produtos você acha que a gente consegue deslanchar? Vamos lá, o PDMS foi uma criação, na minha visão, genial, porque além de ela trazer metas, coisa que a gente até então, num plano similar no mercado de seguros, não tinha experimentado, e eu vou repetir 3 metas aqui porque elas são importantes. Primeira delas, dentro dessas 67 iniciativas criadas a várias mãos, né, porque a FENACOR está envolvida, todo o mercado, né, todo o ecossistema de seguros, é aumentar em 20% a população que consome seguros, aumentar hoje o volume de indenizações de 4,6% do PIB para 6,5% do PIB, e para mim a melhor meta que é essa que tu já citasse, chegar ao final de 2030 ao que é hoje 6,2% do PIB, a indústria de seguros, a 10%. Tá bom? Agora, Érico, o papel do corretor aí é essencial e de todos que estão conosco nesse ecossistema de seguros. Por quê? Eu tenho dito nas palestras que eu faço que a gente, de certa forma, comunica-se bem dentro do mercado de seguros. A gente faz evento, provê capacitação, várias companhias com universidades corporativas para o corretor se capacitar. Mas e a sociedade? E o meu filho de 22 anos que não sabia que existia um serviço que o interessava e que ele acabou adquirindo? A gente precisa trabalhar essas iniciativas do PDMS, que tem várias delas diversas, que falam justamente isso, como que a gente chega com essa informação na sociedade. E quando tu dissesse em questão anterior, eu concordo contigo, Érico. Eu creio que ainda a gente não tenha conseguido criar um produto que faça sentido para o consumidor no que tange aquelas pessoas das classes C e D, que podem consumir sim os nossos produtos. A gente precisa, isso aí é um tema de casa nosso. Inclusive, a Tóquio está com um piloto aqui com algumas sucursais para o seguro de frota. Vou te trazer esse exemplo, que vai permitir que a empresa contrate 80% da FIP. Quer dizer, será que vai ter aderência? Né? A gente conversou com alguns clientes, vamos testar se faz sentido. E temos hoje na prateleira 4, 5 produtos de automóvel, que são desde o produto tradicional, mas outros que podem ser customizados de uma forma que fique mais barata. Mas será que eles vendem hoje na sua plenitude? Será que a gente está conseguindo divulgar ao corretor e que isso chegue ao cliente, que existe essa opção? Né? Eu tenho, como tu dissesse antes, aqui também mais dúvida do que resposta. Mas eu parto do princípio que esse plano ele é essencial para o desenvolvimento e cumprimento dessas metas, e ele só dará certo, Érico, que aí sim me preocupa um pouco. Todas as palestras que eu participo, a pergunta que eu faço a todos da plateia: vocês já ouviram falar no plano de desenvolvimento do mercado de seguros? A grande maioria não, Érico. E aí nós, enquanto líderes da categoria, das nossas categorias, a gente precisa sim estabelecer isso com uma maior frequência, explicar o plano com uma maior frequência, para que esse cara que está como ouvinte hoje, amanhã ele seja um promotor. E sendo um promotor, ele chegue aonde? Que é fundamental, gente, na sociedade. Verdade, verdade. Eu acho inclusive, que eu vejo muito nitidamente hoje as seguradoras fazendo... Antigamente você só via, basicamente, as seguradoras faziam mídia para o corretor. Hoje você vê a seguradora já fazendo mídia para a população, né, para o consumidor final. Eu acho isso importante. Claro, você faz mídias diferentes para cada público, né, mas acho muito importante a gente mostrar ao público mesmo esse trabalho no mercado de seguros, o quanto esse mercado é importante, né, para a sociedade. E aí o corretor faz uma meia-culpa no mercado de corretores de seguros. Nós vemos poucos corretores pensando no negócio em si. A gente fica tão absorto com a produção, com pagar os custos nossos do dia a dia, e nós pensamos pouco no negócio. Por exemplo, a grande maioria dos corretores, eu não tenho esse número, mas assim, nas seguradoras, aquele CPF basicamente tem um negócio com o corretor. Aí você tem eu chamo visão 360 graus. Você tem tanto negócio para oferecer àquele cliente, para fazer ele ter mais tranquilidade, ter mais segurança, e nós não oferecemos. E muito disso é pelo perfil do corretor de seguros. Nós temos corretores de seguros muito pequenos, corretor com 1 funcionário, com 2 funcionários, e na maioria das vezes ele não tem tempo
né, para fazer essa operação de ofertar outro produto, que eu acho que isso ajudaria muito nessa meta nossa do PDMS, né? Claro que tem lá 67 tópicos lá, mas assim, a finalidade é se tudo isso a gente conseguir fazer para a gente chegar lá nos 10% do PIB, né? Acho também que a tecnologia hoje pode facilitar muito isso, né? Como é que você acha que a Tokio Marine está falando basicamente a Tokio Marine, essa incorporação de novas tecnologias, melhorar a experiência do cliente, né? E também o trabalho do corretor de seguros, né? Quais são as ações que a Tokio Marine vem fazendo aí para assim, dar ao corretor a possibilidade de oferecer mais produtos para aquele mesmo cliente? Eu gosto de usar a seguinte sigla, Érico, que é SPC, né? Serviço de Proteção ao Crédito. Tá? É simplificação, personalização e customização. A gente precisa traduzir o nosso negócio numa jornada amigável, que cada vez mais faça sentido e que seja justa para o corretor e para o segurado. Então, a Tóquio ela tem uma área totalmente dedicada à tecnologia, uma diretoria. Toda essa amplitude de trabalho nesse segmento é feita por funcionários próprios, o que nos ajuda, o negócio está 100% Sim. na nossa mão. E esse investimento é de uma forma contínua, não é à toa que a gente tem um presidente que é oriundo da área de tecnologia da informação. Então a Tóquio tem feito e criado produtos, desde a plataforma BrokerTech, que ajuda o corretor, e a gente tem falado nessas rodadas aí de conversas para os corretores. Gente, vocês precisam se posicionar na rede. E tem uma grande parte, tá, Érico, que ainda sequer não tem o Instagram. Vai vender ali, Érico? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que para a fixação de marca é fundamental tu ter a tua corretora posicionada lá. Eu sei que tu trabalha muito aí nessa parte digital, entende muito mais do que eu. Trabalha com tráfego pago, né? Eu já vi corretores não gostar, mas eu visitei um corretor agora, semana passada em João Pessoa, Érico, que foi uma experiência sensacional. O cara investe R$6.000 por mês em tráfego pago, mas ele fecha 115 apólices novas mês de automóvel. Isso já me acendeu. Esse cara a minha dúvida é, ele está vendendo para a pessoa que já está no mercado e o quanto disso é novo, que é importante. A gente, por mais que os 30% sejam um número que a gente não sabe de onde ele ao certo vem, mas será que ele está contribuindo para aumentar a indústria de seguros, que é tão importante? Eu estava hoje, acordei de manhã, e aí eu vou te confessar uma coisa, era 7h30 da manhã, a gerente aqui, que é a Cibele, já estava no hotel me esperando para buscar, ansiosa por estar aqui no podcast É Seguro. Mas só em Sergipe, Érico, de janeiro a julho desse ano, nós devolvemos à sociedade R$273 milhões sem saúde. Tá? Sem saúde. Isso equivale, eu gosto sempre de traduzir isso numa equivalência para ficar mais palpável, especialmente para a população entender como esse segmento é fundamental ao desenvolvimento da economia da sociedade. Mas ele é 50% do orçamento do ano da Prefeitura de Sergipe para a educação. Vou repetir, R$273 milhões que nós devolvemos até julho no mercado sergipano sem saúde, é 50% do que está previsto de investimento da pasta de educação da Prefeitura de Sergipe. E aí, Érico, são diversos produtos que podem contribuir isso, mas eu entendo que ainda há espaço para a gente acessar as classes C e D. Microseguro, talvez, a gente fala tanto, mas ainda não vê isso aí de uma forma exponencial, com crescimento exponencial, não consigo ainda vislumbrar. Será em quais canais de distribuição que a gente precisa ter para acessar essas classes e que eles, de fato, consumam esses produtos? O embedded, né? A gente fala aí na parte vem junto em contas de energia, tem várias possibilidades, né, da gente conseguir acessar esse público, desde que a gente tenha produtos. Esses produtos eu li, né, sobre esse produto de funeral, né, com jazigo que vocês lançaram. Achei muito legal, porque assim, é um produto barato, né, bem barato. E você consegue acessar uma classe. Às vezes você tem um plano funeral, mas quando você tem um custo do jazigo, né? Isso não é um custo desprezível. Então, acho que é um produto que eu li e até estava vendo algumas estratégias para a gente oferecer aos nossos clientes. Claro que como é um produto com ticket mais baixo, você tem, né, o investimento aí também tem que ser igual. Agora, eu vou voltar um pouco só falando sobre a questão da presença digital do corretor de seguros. Né? Eu acho que
que eu estava conversando ontem, inclusive, sobre isso. Às vezes o corretor de seguros tem medo, né? Tem vergonha de aparecer, mas isso é fundamental. Você branding, presença digital, você tem que ter autoridade, você cria autoridade na rede. Né? Quando a pessoa lembrar de você, às vezes um cliente diz: Érico, você faz isso, você é corretor de seguro, mas a gente sempre está postando a questão na rede, né? E às vezes a pessoa, o seu cliente, não sabe que você tem um outro produto, um consórcio, tá lá, um seguro de vida, que às vezes vende mais só seguro automóvel, né? Mas é sempre bom a gente estar postando na rede. E eu conversando sobre algumas estratégias digitais com alguns colegas corretores de seguros, eu vejo alguns utilizando influenciadores digitais, e a devolutiva, ou seja, o retorno é muito menor do que quando ele aparece. Quando ele aparece, o fechamento é maior do que quando usa um influenciador para interagir com um produto. Como mostra que, muitas das vezes, a gente deixa de utilizar nossos próprios meios, até investindo mais, e o retorno é menor. Então, assim, até eu vejo com os colegas corretores de seguros que apareçam na rede. Não quer aparecer, tem um perfil dark. A pessoa não aparece, mas bota pelo menos uma propaganda lá, botou um card com um seguro residencial, um card com um seguro funeral, um card com um seguro automóvel. A pessoa não aparece, mas botou lá no story, botou lá, a pessoa vai passando, vai vendo o que você tem. Então, assim, eu acho importante essa presença digital dos corretores de seguros, né? Então, a gente já falou aqui sobre tendência, sobre tecnologia, né? Mas deixa eu voltar para a sua parte, sua persona sindical. Você estava deixando agora, né, a presidência do Sindicato das Seguradoras Norte-Nordeste, mas qual foi o seu maior desafio aí como presidente nesse tempo que você ficou à frente? Érico, o maior desafio... Ficou não, está, né? Vai deixar ainda. Dia 14 de janeiro de 2025. Ainda tem tempo, passo ainda bastão. tem tempo. Aliás, hoje eu volto daqui a pouco para Recife. Diogo Oliveira está lá com a comitiva. Diogo está lá? Público lá. Isso. Diga ele que eu mandei um abraço. Para a gente, digamos, agradecer, né, a todo o mercado lá de uma forma que nos ajudou a fazer esse trabalho de jornada sindical, que é 100% voluntário. Mas o maior desafio dessa gestão, sem dúvida, foi ter ficado 2 anos em isolamento quase que integral, né, Érico? Realizar o trabalho nosso, mercado que tem muito a ver com o aspecto relacional, esse olho no olho, foi uma dificuldade tremenda. Por outro lado, a gente entendeu que isso nos ajudou a desenvolver o nosso digital. Então, nós criamos plataforma, aderimos ao Zoom, criamos um canal no YouTube que não tinha, para que, de certa forma, essa comunicação que é tão fundamental desenvolvendo o mercado, ela tivesse a sua devida continuidade. Sem dúvida, esse foi o maior desafio, conjuntamente com o outro que eu digo. Hoje, a Confederação Nacional das Seguradoras, que é, digamos, a mandatória no mercado, porque embaixo dela tem 8 sindicatos das seguradoras, e o Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste, hoje, Érico, em termos de abrangência territorial, é o maior do país. Porque nós representamos... Você já foi em todos os estados? Só faltou Amapá e o Acre. Só faltou esses dois. Porque o norte é complicado. É muito grande. Para ter uma ideia, a gente fez um encontro em Porto Velho esse ano, e nos 66 anos do sindicato, nunca tinha ido alguém representando o sindicato naquela região. Me lembro até de uma senhora que estava na sala, se emocionou, né? De felicidade mesmo, de saber que o mercado lá tinha esse apoio incondicional da instituição, e saber que a gente tem falado isso em todas as regiões, né, Érico? O sindicato hoje e as instituições, junto com o Sincorte, são todos que estão lá. Todos têm essa responsabilidade. O PDMS traz muito isso, de desenvolver o mercado, de ter um trabalho conjunto. A gente precisa se reunir mais, conversar mais e agir mais, de forma conjunta. Por isso que eu tenho a plena convicção que o PDMS é um plano que veio realmente para trazer isso de uma forma uniforme, juntando, somando esses esforços, que é uma frase que eu uso bastante para potencializar resultado. A gente precisa muito disso. Muito bem. Quando você fala em diálogo, isso é algo que a gente preza muito. Eu sei que, às vezes, as pessoas acham que corretores e seguradoras pensam diferente, mas assim, eu digo que o mercado de seguros, eu faço uma analogia com o corpo humano. Nós temos os sistemas digestivos, né? Os vários sistemas
que compõem o corpo humano, que fazem o organismo funcionar bem como um todo. Então, seguradores, corretores de seguros, prestadores de serviço, né, todos eles têm uma contribuição importante para o mercado e trabalhando conjuntamente, trabalhando corretamente e se respeitando, a gente vai fazer esse mercado crescer cada vez mais. Então, assim, eu confio muito nesse mercado, acho que nós temos muito ainda para contribuir para esse mercado crescer, né, para ele desenvolver. Como você falou anteriormente sobre a questão da cultura, desde a infância, né, cultura securitária. Uma vez eu assisti eu acho que era um vídeo até promocional de uma seguradora da Tailândia, mostrando assim, falando em previdência na criança, trabalhando o tema previdenciário. Né? Aqui no Brasil nós não temos essa cultura, infelizmente, mas eu acho que esse trabalho, né, até junto às instituições de ensino, mostrando essa importância, nós vamos conseguir desenvolver essa cultura. Cultura não é algo que se desenvolve rápido, né, mas é algo que paulatinamente a gente vai conseguir fazer isso. Bom, estamos caminhando para o final, Ronaldo, e agora vamos uma questão pessoal, né? Assim, quando você não está militando aí nessa parte de seguros, nesse mercado fascinante, o que é que você gosta de fazer? Eu vi que você gosta de jogar bola, ou jogava, né? Não sei. O que é que você gosta de fazer? Olha, eu joguei muitos anos futebol na minha vida. Dava muita raiva, né? Futsal, né? O gaúcho lá, o futsal, ele é muito forte. Então, eu cheguei a jogar em clube, participei de campeonatos e tal. Futebol também me trouxe, assim, muitas lesões, né? Esse braço aqui eu tenho 17 parafusos, 2 placas de platina. E era goleiro? Não, eu jogava na linha mesmo. Era complicado. Mas hoje, o futebol, inclusive, eu decretei a minha aposentadoria oficial ano passado, porque vi que eu prefiro dar minha corrida, fazer minha musculação, vai ser mais simples, porque eu não posso ficar me lesionando toda hora, que era o que acontecia no futebol. Mas hoje o que eu mais gosto de fazer nos horários de lazer é estar com a minha família, viajar e ouvir música, Érico. Estou sentindo falta das tuas playlists lá que tu botavas, eu não ouvi, eu me lembro. Pô, Érico, uma boa. Na pandemia era bom. Aí, que eu gosto quando eu chego em casa sexta-feira, normalmente eu chego de viagem sexta-feira, eu abro uma garrafa de vinho. Você gosta de vinho, né? Muito. É verdade. E coloco o YouTube. Ronaldo, qual é a música que tu mais prefere? Eu ouço de tudo, mas minha preferência sempre será o rock, hein? Música pop, isso eu gosto demais, né? De ouvir música. Minha esposa às vezes até reclama, tá vendo esse show aí 10ª vez, mas se der eu assisto mais 40, não tem problema não. Música é vida. Mas o que é bom tem que ser Tem que ouvir. E assim, às vezes eu fico abismado com pessoas ouvindo alguns tipos de música, com umas letras sem pé nem cabeça, com tanta qualidade musical que a gente tem no Brasil, é complicado. Tem gente que gosta só da batida. Não é? Isso fica. É verdade. Não sabe nem o que o pessoal está cantando. Não, tem música que você pode cantar qualquer letra que cabe. O ritmo é o mesmo. Bandas atemporais, vamos dar aqui Beatles e tantas outras, né? Legião Urbana, meu filho canta Legião Urbana, 22 anos de idade, né? Não, tem um filho meu de 10 anos, estava cantando Alceu Valença. Porque eu gosto sempre de botar o Alceu Valença no carro, ele já sabe as músicas de cor. Eu disse, tô servindo para alguma coisa a mais. Exatamente. No gosto musical, né? Vamos agora, se você pudesse criar um seguro para qualquer coisa do mundo, qualquer coisa, você criaria um seguro para quê? Se eu pudesse criar um seguro para quê? Acabar com a guerra? Não, eu criaria um seguro contra a falta de empatia, tá, Érico? Sabe por que eu digo isso? Nós vivemos maior crise sanitária, eu acredito, uma das maiores crises sanitárias do mundo, que foi a Covid. E naquele momento a gente viu algumas lindas demonstrações de solidariedade. De fato é verdade. Mas, por outro lado, eu vi 2 coisas que me chatearam. Uma delas é a falsa atitude de empatia, ou seja, eu via no microfone, tenho empatia por A ou por B. E eu não vi, Érico, por mais que eu tivesse expectativa no início da decretação da pandemia, que foi em março de 2020, a continuidade nessas ações, que é mais ou menos o que a gente está presenciando nessa tragédia climática do Sul, que sabendo que não será uma ajuda transitória de alguns meses que fará aquele Estado alçar
a reconstrução de tudo que foi perdido numa economia pujante do país. Então, eu criaria um seguro que possibilitasse as pessoas a terem a verdadeira importância de que a empatia é um sentimento que ele não é transitório, que ele é contínuo. Cara, assim, eu nunca tinha pensado, eu gostei dessa empatia, porque assim, se você tiver empatia, tudo muda. Perfeito. Não é? Você tá pensando no outro, na outra pessoa. Às vezes o egocentrismo hoje deixa a gente pensar empaticamente e inclusive nesse mundo tão dividido como tem, você é isso ou é aquilo, não existe um meio termo, né? Ou você é uma coisa ou outra. Uma polarização absurda. Deixa de pensar em tudo, isso. Né? Em tudo. Então é incrível isso. Eu gostei muito desse seguro de falta de empatia, né? Muito legal. E se você pudesse jantar com alguma pessoa, viva ou morta, ou qualquer pessoa, jantar, quem seria e por quê? Olha, essa eu tenho bem e vou traduzir. Eu falei que eu adoro música, né? Tem, às vezes, alguns cards na internet. Quem você traria de volta? Eu tenho muita certeza em quem eu traria de volta, porque é o vocalista de uma das bandas que eu mais gosto. E aqui eu não vou julgar a forma como ele conduziu a vida dele, nem a forma que ele partiu. Estou julgando o artista e a minha admiração na banda. Eu queria ter uma oportunidade. Se tu ligar para minha esposa e perguntar, ela vai saber exatamente, meu filho também, porque eu falo isso toda hora. Principalmente quando já tomei 2 ou 3 taças de vinho. A gente fica meio filosofando. Fica, né? Ela fica olhando. Meu Deus, depois eu me lembro no outro dia, caramba, ela deve achar que eu sou maluco. Mas 30 anos quase de relacionamento, acaba que a gente tem essa, digamos, simbiose. Mas eu traria Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana, que para mim foi um gênio da música. Ele trouxe um novo modelo de música que a gente chama o grunge. Ele foi o criador desse movimento que surgiu em Seattle, nos Estados Unidos, e que movimentou tantas outras bandas e que trouxe tanta qualidade musical, né? E infelizmente partiu muito cedo, mas é um cara que eu gostaria de entender essas motivações dele, o porquê que ele fez isso, por que ele não deu continuidade, o que o afligia ao ponto de ele tirar a vida dele da forma como foi. Esse pessoal muito diferenciado geralmente vive pouco, né? Você pega lá, são vários. Né? Eu acho que vive muito intensamente, eu acho, né? Vive muito intensamente e eu acho que não quer dar tempo ao tempo, senão eu vou fazer. Isso gera muita ansiedade e né, as coisas. Mas eu gostei. E se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora nesse mercado de seguros, qual conselho seria? Eu vou dar o conselho que eu sempre dou para minha equipe, especialmente para os mais jovens. É o seguinte: o nosso segmento ele é muito pautado no aspecto relacional. E esse aspecto relacional, ao cabo, Érico, é o que faz a diferença no mercado e no meu negócio. Porque os produtos e serviços, pelo menos das maiores seguradoras, são muito próximos, são muito parecidos. E quando eu trabalho esse aspecto relacional de uma forma diferenciada, que faça sentido, vou usar de novo esse termo aqui, com escuta ativa, verdadeira, do coração, de uma forma que eu sempre pense na melhoria, se a pessoa se propor a isso, realmente ela vai ter muito sucesso no nosso mercado. E eu digo isso também para os mais jovens, que não entendem que isso é fundamental, que essa característica relacional é fundamental para ele ter perenidade, né, na sua jornada aqui, que ele procure outro segmento. Porque ele não vai conseguir, não vai ser próspero, e mais do que isso, ele não será feliz. Muito bem. Então, para terminar, fala aí com o nosso pessoal, agradeça. E foi ótimo ter você aqui com a gente. Obrigado, viu, pessoal? Um prazer gigante aqui estar participando do S-Seguro Podcast. Parabéns pela iniciativa, porque isso aí está dentro do PDMS. A gente sabe, Érico, de propagar, difundir, fortalecer a cultura de seguros é importante. Que isso chegue, né? Que vocês, quando assistirem esse episódio aqui, propaguem nas suas redes, né? Botem o link lá para que isso chegue, de certa forma, na sociedade e a gente consiga configurar crescimentos expressivos, porque eu vou usar uma frase aqui que eu repito muito também, Érico. Não existe hoje país desenvolvido sem uma indústria de seguros forte. Muito obrigado. Valeu, Ronaldo. Muito obrigado novamente pela sua participação, por compartilhar um pouco da sua história, né? Mostrar o que você imagina desse mercado. E acho que o pessoal vai gostar muito aí desse nosso podcast. Gostou muito, né? Porque quem assistiu até aqui já assistiu até o final, né? Então, espero
que você também tenha gostado, né? A gente tenta levar o podcast de uma maneira mais informal possível, até porque a gente acha que essa é uma maneira legal de a gente conseguir cativar as pessoas. Então, pessoal, é isso aí. Nosso muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast É Seguro. Não se esqueçam de seguir nossos canais para ficar sempre ligado e atento às nossas novos episódios. Tá bom? Um abraço. Até a próxima.